Fala, vencedores! Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa revisão SQL. Na parte 1 a gente fez todo o código SQL de construção da estrutura do nosso banco, da modelagem lógica que nos foi ofertada. Então a gente fez o create do database, o create das tabelas. A partir dessa parte 2 aqui, a gente vai construir o código SQL do que foi pedido ali em tópicos pelo recrutador que propôs esse desafio. Se você não viu a parte 1, recomendo que você veja, porque sem a parte 1 você não consegue fazer essa daqui, certo? Tem um cardzinho aqui, ou no link da descrição do vídeo, um link direcionando aí para a parte 2, ou para a parte 1, perdão. Então vamos para minha tela novamente. Aqui na minha tela, ó, a gente tem o código que a gente desenvolveu aí na primeira parte. Vamos então desenvolver o código da nossa parte 2 aqui. Vou desenvolver logo abaixo mesmo. Então a gente tem aqui agora alguns tópicos que nos foram pedidos. Ó, acrescente na tabela livre alguma coisa, exclua não sei o que. Então a gente vai tentar agora resolucionar o script SQL responsável por construir isso aqui. Vamos ver o primeiro. Acrescente na tabela livro a coluna ISBN, big int not null unique. Então vamos lá. Para acrescentar, a tabela já existe. Como que a gente acrescenta alguma coisa se ela já existe? A gente vai usar o comando de alteração, que é o comando alter. Usando o comando alter, a gente vai começar alter table. Qual tabela a gente vai alterar? A tabela livro. A gente colocou um prefixo, então tb livro, lembre-se disso. A gente vai lá dentro colocar a coluna um add column. Esse column ele é opcional colocar, mas é interessante pôr para um script mais descritivo, né? Mas não precisaria. A coluna é ISBN. Vou colocar ela da mesma forma que foi pedido ali pelo recrutador, com as letras em maiúsculo. Era do tipo big int not null. Ali ele colocou unique tudo na frente. Isso aqui já funciona? Funciona. Podemos colocar para atender o que o recrutador pediu. Mas se você quiser impressionar, fazer uma coisa melhor ainda, tá? E seguir o padrão que a gente já tinha feito no script de construção, você não faria dessa forma. A gente não coloca o unique agora, a gente altera lá, adicionando essa coluna. Você vai perceber que a query ficou correta. E se a gente atualizar aqui nossa lista de base de dados aqui, de objetos, lá na tabela do livro, já vai ter a coluna, nos columns, a coluna ISBN. Já existe. Legal. O que a gente vai fazer agora é, através do comando de alter também, transformar ele em unique. Só que em um unique inteligente, um unique rastreável. Alter table, a tabela livro, e agora a gente vai fazer um outro add, só que agora a gente não vai adicionar uma coluna, a gente vai adicionar uma constraint, uma restrição. Constraint, aí eu vou chamar essa restrição de UQ, de unique, underline, qual coluna? A coluna ISBN da tabela livro. E qual é a restrição? A restrição é unique. De qual coluna? Coluna ISBN. Isso aqui já é uma forma mais padronizada, mais profissional de se fazer. Uma vez executado o código, a gente pode agora atualizar nossos objetos e ver aqui que o ISBN, na nossa tabela livro, ele é uma coluna big int. E se a gente for aqui nos indexes, da tabela, a gente vai perceber que a gente tem aqui, ó, uma constraint UQ ISBN livro. Às vezes o workbench dá uma bugada, não aparece aqui, é só a gente dar um refresh. Outra forma de ver isso seria usando o comando desc de describe, ou o comando completo mesmo, describe, o nome da tabela, db livro. Ele vai mostrar pra gente aqui a construção da tabela. Ó. Temos aqui a primary key, que é do tipo autoincrement, temos aqui a chave múltipla, que é uma chave estrangeira, e o nosso ISBN, ó, tá aqui, ó, unique. Perfeito. Então a gente acabou de atender de uma forma mais profissional o primeiro tópico pedido pelo recrutador. No segundo tópico, ele pede aqui, ó, exclua a coluna dvsn na tabela livro emprestado. Eu acredito que na hora que a gente corrigiu lá o nosso tabela livro, a gente colocou tb livro empréstimo. Talvez o ideal é a gente corrigir isso aqui primeiro. Aqui é livro emprestado, a gente colocou livro empréstimo. Então vamos fazer essa alteração. A gente pode colocar aqui um rename table, tb livro empréstimo para tb livro emprestado. E aí query ok, vamos atualizar. Agora sim, livro emprestado. Pequena correção aí que ficou na parte 1 aí. Agora que a gente corrigiu o nome da tabela, a gente pode criar aqui o segundo tópico, que é um alter table, a nossa tabela livro emprestado, e lá nessa tabela livro emprestado a gente vai dar um drop column, de qual coluna?
da coluna dv underline sn. Query completa. Vamos dar uma olhada se a coluna sumiu. E não temos mais aqui a coluna. Perfeito. Só para você ver, essa coluna existia na hora que a gente criou a tabela. Agora ela não tem mais. Então, o segundo tópico atendido também com sucesso. O próximo. Acrescente uma restrição em Unique nos e-mails do amigo. Então, o e-mail do amigo aqui na nossa modelagem não tem a restrição. Aí a gente pode usar essa mesma lógica que a gente usa aqui para o livro. Ó. A gente vai alterar a tabela TB amigo. A gente vai adicionar uma restrição Unique, que nesse caso vai ser e-mail amigo. Restrição de Unique, a coluna e-mail. Essa aqui foi bem tranquila. Query atendida com sucesso. Legal. Então, terceiro tópico também atendido com sucesso. Quarto tópico. Cria a procedure de insert de todas as tabelas. Esse aqui é um tópico um pouco longo, mas vamos lá. É create procedure. A gente pode colocar aqui um if not exists também, se quiser. O workbench ele acusa erro, mas esse erro não existe, tá? A gente executar o comando vai funcionar. Mas só para não ver aquele erro ali, eu vou fazer sem. E ele pede para criar um insert de todas as tabelas. E aí, basicamente, a gente vai tabela por tabela criar uma procedure para cada uma. E dentro dessa procedure, a gente vai fazer o comando de insert. Vou fazer aqui pelo amigo, primeiro. Tentar fazer na mesma ordem que eu fiz na hora que eu criei as tabelas aqui. Então, autor, editor, amigo. Então, vamos seguir a mesma ordem. Vou chamar esse aqui de SP, de Storage Procedure. SP insert autor. O que eu preciso para cadastrar um autor? O ID já é automático, porque ele é auto-incremento. Então, eu preciso do nm autor, que é de um tipo varchar. E aí é o tipo do varchar igualzinho ali, ó, o do autor, 45. Aqui vem um porém. Eu não posso colocar esse nm autor aqui, porque ele provavelmente vai me dar conflito ali depois. Então, eu vou colocar um underline nm autor. Vai indicar aqui que é um parâmetro de entrada do meu procedimento. Feito isso, eu posso aqui agora colocar o meu begin, o meu end e construir o meu código. Só que você sabe que para construir procedimentos a gente tem que mudar o delimitador. O delimitador é o ponto e vírgula. Só que eu vou ter mais de um ponto e vírgula provavelmente ali dentro, talvez. Então para evitar esse tipo de coisa a gente já coloca aqui delimiter e já muda. Eu vou colocar aqui um barra barra. O meu end vai finalizar em barra barra. Você perceber, ó, antes de colocar tem um sinalzinho de menos aqui que vai até lá embaixo. Quando eu colocar o limitador, ele já vai entender que meu código termina no end. E depois do meu procedimento eu posso vir aqui, colocar um delimiter e voltar pro ponto e vírgula. E pronto. Aqui eu já começo a fazer o meu código dentro desse begin end aqui. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um insert no meu tb amigo, insert into tb amigo, né? Que é o insira into aí. Insira no amigo. Que você vai inserir no amigo values. E desses values você vai inserir o quê? A gente vai inserir aqui nele o nm autor. Aliás, ele não é um amigo, né? É o autor que a gente está fazendo. Então deixa eu mudar aqui. tb autor. Vou inserir a coluna nm autor. E os valores que essa coluna vai receber são simples. É a coluna que está sendo passada por parâmetro no meu procedimento. Pronto. Então eu vou fazer um insert na tabela do autor. Esse insert vai afetar a coluna nm autor, que é o nome do autor. E os valores que eu vou cadastrar nessa coluna é o valor passado pelo meu procedimento. Ponto e vírgula e pronto. Meu procedimento aqui, minha procedure, está pronto. Diminui os espaços. Posso executar isso aqui e pronto. Se a gente for avaliar aqui, dar um refresh, a gente vai ter aqui o storage procedure e já está lá, ó, SP insert autor. E basicamente a gente vai fazer isso para todas as tabelas, tá? Vou copiar esse código, vou fazer aqui agora o da editora, insert editora. Para cadastrar uma editora eu preciso do nome da editora, que é no varchar de 30. Aqui no insert vai ser na tabela pb editora, coluna nm editora, no valor a gente vai colocar o nm editora, igual a gente está recebendo aqui em cima. E temos mais um procedimento correto aqui. Podemos criar, feito, a gente sempre confere ali embaixo se ele criou. O próximo é o do amigo, né? SP insert amigo. No amigo a gente já precisa de mais coisa, né? No amigo a gente vai precisar do nome do amigo, que é um varchar de 60. E a gente vai precisar também, falado aqui por vírgula, do e-mail, que é um varchar de 65. Então aqui a gente vai receber dois parâmetros. Lembrando que eu vou colocar um underline para dizer que é um parâmetro de entrada aqui. E na hora de inserir, a gente vai inserir na tabela amigo, a gente vai inserir a coluna nm amigo e a gente vai inserir também agora a coluna e-mail. Os meus valores, a gente pode estruturar isso aqui, tá? Para ficar bonitinho, igual a gente conhece. Né? Deixar identado, bonitinho. Os outros, como era um parâmetro só, eu deixei numa linha. Mas como esse aqui tem dois, a gente já pode estruturar assim. Eu vou inserir o nm amigo e eu vou inserir o underline e-mail. Pronto. Lembrando que aqui é o nome das colunas da tabela
E aqui é o nome dos parâmetros que eu vou colocar em cada uma dessas colunas. Esses parâmetros são justamente os que estão sendo passados para meu procedimento. A gente confere, está tudo certinho, aparentemente está, e executa. Então já temos o procedimento do autor, do amigo e da editora. A gente pode construir os demais aqui agora. Vou construir o do livro. SPA Insert livro. No caso do livro, a gente precisa do nome do livro, que é um varchar de 80. Nesse caso, como a gente tem mais parâmetros, eu vou quebrar a linha e colocar eles aqui. Nome do livro. A gente vai precisar do DT livro, data de aquisição do livro aí, provavelmente, né? Que é um date. E a gente vai precisar também do ID da editora, que é do tipo tinyInt. Legal, então aqui a gente pode até dar uma indentada aqui melhor. Os nossos parâmetros é o nome do livro, a data do livro de aquisição e o ID da editora. Agora a gente constrói nosso insert aqui embaixo. É um insert do livro. Eu vou inserir nesse livro as colunas NM livro, que é o nome do livro. Vou inserir o DT livro e vou inserir o ID da editora desse livro. Lembrando que eu não estou colocando código do livro porque ele é um auto-incremente, ele é automático. Nos values a gente vai colocar exatamente o que a gente já tinha ali. A gente basicamente vai repetir isso aqui, que são os nossos parâmetros de entrada. A diferença é que eles têm um nome com underline aqui. Não é escolhido aleatoriamente, foi escolhido propositalmente esse padrãozinho aqui pra gente. A gente já tem mais um procedimento criado. E assim por diante, tá? Eu vou continuar a fazer os demais aqui, mas a lógica que você vai desenvolver aqui é a mesma para todos. Bom, estava acelerado aqui agora, tá, pessoal? Mas nesse aqui, que é o livro emprestado, a gente excluiu, né, no item anterior aqui, esse DVSN. Então a gente não vai colocar mais ele, a gente vai colocar só o DTDev. DTDev. O tipo date. E como a gente excluiu, essa coluna DV_SN não vai existir mais para fazer inserts, tá? Só esse adendo aí. Prontinho, a gente já tem aqui agora o procedimento de inserção de dados de todas as tabelas. Tabela do autor, tabela da editora, tabela do amigo, tabela do livro, tabela livro-autor, tabela livro emprestado e tabela empréstimo. Claro que aqui eu fiz só o insert, né? Um procedimento, ele normalmente vai tratar os dados aqui de entrada, vai fazer uma validação. E vai depender do que o recrutador te pediu. E do tempo que ele te deu também de prazo para construir. Se ele te deu um tempo razoável, você vai construir essas validações. Caso contrário, é isso aqui. Tá legal? Manda com o script e vai estar disponível para vocês depois. Vamos atender o próximo critério, que esse aqui já foi. Cria um usuário com o nome atendente com um privilégio único de execute. Se você tiver aí usuário que possa criar outros usuários, legal. Mas se você só quer escrever o script mesmo, entregar o script, você vai mandar para o recrutador o script que realiza essa tarefa. Vamos ao script. É create user, o nome do usuário vai ser atendente. Nesse caso, ele não pediu, não deixou definido
de que lugar esse usuário pode acessar a instância de servidor. Aí cabe uma pergunta para o recrutador ali, tá? Ele pode acessar remotamente, ele pode acessar só localmente, ou de um IP específico. Você vai definir isso aí. Vou fazer aqui o padrão de que ele possa acessar por qualquer lugar. Mas aí essa aqui é uma regra que o recrutador deveria ter te falado. Então, ao criar o usuário, eu vou colocar aqui que ele também tem uma senha, tá? Identified by... Eu vou colocar uma senhazinha aqui bem fraquinha, só para teste, tá? Então a gente vai criar esse usuário. E agora a gente tem que definir os privilégios dele. Como que eu vejo os privilégios de usuário? Você vai falar aqui um show grants com o usuário que você criou. Ó, show grants for e o usuário. Esse usuário ele só tem um privilégio de usage, porque ele acabou de nascer e esse usage aqui é só o privilégio de respirar. Ele existe, tá certo? Só que ele quer um privilégio de execute. Então vamos entregar isso para ele. Grant execute. Ele vai executar isso em todas as databases, ponto asterisco para o usuário. E aí a gente vai colocar esse cara aqui. Então, atribua o privilégio de execute em todas as databases e em todas as tabelas para o atendente. Aqui ele não se especificou para qual database, né? Se você quiser deixar explícito que é só no TB biblioteca, melhor ainda. Então, privilégio de execute na tabela, no banco biblioteca, em todas as tabelas desse banco. E aí a gente pode executar. E, uma vez executado, você vai perceber que deu verde aqui embaixo. A gente pode visualizar os privilégios novamente desse usuário. Agora ele tem um privilégio de execute. O privilégio de execute é o que vai permitir com que ele execute as procedures que ele criou no item passado, né? Vamos adiante. Esse aqui já foi concluído também. Então a gente criou um usuário, deu uma senha para ele, visualizou os privilégios deles e atribuiu o privilégio pedido. Próximo tópico. Cria um usuário de nome estagiário que possua a capacidade apenas de consultar informações. Então é o mesmo sentido. A gente vai criar um usuário. O nome desse usuário vai ser estagiário. Por ser estagiário, esse aqui eu não vou colocar para acessar de qualquer lugar, ele só vai poder acessar localmente. Vou deixar essa senha aqui só para exemplo. E temos um novo usuário. A gente pode visualizar, né, com show grants ali, todos os privilégios desse usuário aqui que a gente acabou de criar. Como ele acabou de nascer, ele só vai ter um privilégio, que é o privilégio de existir, que é o privilégio de usage, né? E dito e feito. Só o privilégio de usage. Então vamos agora atribuir um privilégio que permita a ele somente realizar consultas. Qual é o privilégio que faz consultas numa base de dados? É o privilégio de select. Então é esse privilégio que a gente vai dar para ele. Grant select on. E aí a gente pode falar que ele vai fazer isso só na biblioteca. E como não especificou as tabelas que ele terá acesso, a gente vai colocar em todas. Mas se fosse tabelas específicas, a gente poderia colocar aqui, sei lá, tabela amigo. Ele só teria acesso de executar na tabela amigo. Legal? Não é o nosso caso, vamos deixar o asterisco aqui mesmo. Mas é interessante ver com o recrutador o que ele gostaria. Vou atender o que está aqui. Eu já estou deixando restrito nessa database, já estou fazendo uma coisa que ele não pediu. E aí a gente termina o código falando que é para o estagiário aqui, em questão. Podemos executar, ele deu aqui um warning para a gente. E vamos agora ver os privilégios desse cara. Esse cara agora tem o privilégio de select no banco. No caso não é nem TB, né? Deveria ser DB. Eu tô errando aqui, é DB. DB. Esse outro aqui também seria a mesma coisa. Como a gente errou, a gente pode remover, né? Revoke. Aí qual que eu quero revogar? Eu quero revogar o execute. A gente vai remover, ó. Para remover é revoke. O privilégio que eu quero remover em qual banco, né? No caso é o banco TB, biblioteca, esse banco não existe, para o atendente. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui pro estagiário, né? Revoke. No caso do estagiário é o select on. No caso é no TB biblioteca também, from o estagiário. Ele deu aqui um alerta de novo, mas removeu. A gente pode visualizar o privilégio estagiário, show grants aqui. Então visualizei e agora tudo certo, ó, DB biblioteca. Só uma correçãozinha aí que tinha ficado, né? E a mesma coisa aqui pro nosso atendente. Vamos visualizar os dele. No caso ele tá com usage, porque eu só removi. Agora eu vou acrescentar correto, que é grant execute no DB. O nome corretinho aqui, ó. E se a gente visualizar, vai estar correto agora. Beleza. Só esse errozinho aqui. Então, acabou que a gente revisou aqui o comando de revoke também, que remove os privilégios. Vamos ao próximo item, que é o criar uma função e criar uma trigger, né? Cria uma função que remova os caracteres especiais do nome do amigo. Não especificou quais caracteres, mas a gente vai entender aqui que é o C cedilha e os acentos, tá? Então, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte. Delimiter, porque é uma função. Vou usar aqui um caractere especial para isso. Delimiter, devolvendo ponto e vírgula. A gente vai fazer um create
function, vou chamar essa aqui de fn de function remove caracteres. Ela vai receber um texto, que vai ser um varchar. O nome do amigo só tem aqui 60, então vai ser um varchar de 60 também. Dito isso, a gente vai definir aqui agora qual é o tipo da nossa função, que ela vai retornar um tipo varchar, que ela vai retornar no final esse mesmo texto, porém com os caracteres especiais fora. E aí então eu vou retornar aqui 60 também. Agora que eu definir qual vai ser o tipo de retorno, eu posso colocar aqui qual é o tipo dessa minha função, que é um tipo determinístico, e eu faço meu begin end agora. Begin end e vamos embora. A gente precisa pegar o texto, então eu vou set texto igual. Então eu vou dar um replace nesse texto. Replace. Vou fazer do jeito mais simples aqui, mas tem jeitos mais elaborados usando regex e outras coisas a mais aí, mas eu vou fazer dentro de um conteúdo simples, tá? De uma forma bem simplificada. Replace. O que o replace pede? Ele pede o texto de onde ele vai mexer, que é o texto que a gente está recebendo. Então, eu vou colocar aqui texto. Eu vou procurar dentro desse texto. Eu vou fazer aqui, de exemplo, para não ficar muito grande aqui no vídeo, removendo os acentos da letra A, porque o procedimento para o resto das letras é a mesma coisa. A gente tem que remover os acentos dos caracteres vogais, A, E, I, O, U, e remover o C cedilha, trocando ele por C, por exemplo. Então, no caso do A, vou pegar aqui o A minúsculo com o acento agudo. Eu vou substituir esse A pela letra A sem acento. E é assim que a gente faz. Ó. Então, eu estou pegando o texto recebido, estou procurando dentro desse texto a letra A com acento agudo, e eu vou substituir pela letra A sem acento. E aí a gente vai fazer isso várias vezes para todos os nossos caracteres. Set texto da mesma forma. Pode fazer isso para todos. Fazer aqui várias vezes. Nesse aqui vai ser a crase. Nesse aqui vai ser o circunflexo. E nesse aqui o til. Não sei se estou esquecendo algum outro acento, então vou tirar esse aqui. Mas pelo que eu lembro são esses, né? Crase, agudo, circunflexo e til. Todos eles vão ser substituídos pela letra A. Só que aqui só vale para a letra A minúscula, né? E como que eu faria para a letra A maiúscula? É a mesma coisa, só que aqui teria que ser tudo maiúsculo agora. O A com a letra maiúscula usando o acento agudo, o A com a letra maiúscula usando a crase, o A maiúsculo com circunflexo e o A maiúsculo com o til. E no final a gente vai ter um return desse texto. Vamos ver se isso aqui funciona de alguma forma. Lá, create function, criou. Vamos testar. Para testar, a gente pode usar um select aqui. Eu vou usar o fn, que é o nome da nossa função aqui, ó. Remove caracteres. Eu vou colocar um texto qualquer aqui. Vou colocar aqui vários As e vamos ver se ele vai remover aqui pra gente. Ele vai ter que me mostrar se a gente fez correto ali. Todas essas letras A sem o acento. E ocorreu tudo certo, ó. Todas as letras A sem acento. Então, agora é aplicar isso aqui na hora que eu for mostrar o nome do amigo. Aí fica fácil. É select fn remove caracteres. Vou colocar aqui a coluna que mostra o nome do amigo, que é o nm amigo, from db amigo. Se a gente tivesse algum amigo cadastrado aqui, ele ia mostrar o nome de todos eles, sem acento, pelo menos nas letras A, que é o que a nossa função faz. Como que eu faria isso para as outras letras? É continuar aqui embaixo agora o código, ó. Prontinho, finalizei aqui. Então, claro, eu fiz do jeito mais simples possível, tá? Existem jeitos melhores de fazer isso aqui, mas o nível de conhecimento aqui tá ótimo. Só pra gente ver como é que faria. Então, create function, a gente vai retornar um valor em string, que é um varchar de 60. O valor é determinístico. Estou removendo aqui todos os acentos da letra A, da letra E, da letra I, da letra O, da letra U e trocando o C cedilha pela letra C também. E aí é só testar a forma que a gente já tinha visto. Legal? Agora, para completar aqui o nosso case, a gente tem que criar uma trigger que exclua todos os livros de uma editora que for excluída. Então, vamos criar isso aí. Create trigger. Vou chamar essa aqui de tr exclui livro por editora. Bom, nesse caso aqui, estou dando um nome bem extenso, mas para deixar bem explícito o que ela vai fazer. Uma trigger, ela tem alguns parâmetros, algumas coisas que a gente tem que colocar na estrutura dela aqui. No caso da trigger, a gente vai colocar aqui também, né? O delimiter, já estava esquecendo. Para não colocar só barra, vou colocar aqui nesse aqui cifrão. Vou colocar aqui também no final um delimiter que seja capaz de voltar para o padrão, né? Ponto e vírgula. No caso da trigger, a gente tem que dizer em qual tabela ela vai agir. Então, qual tabela
vai acionar ela. No caso, é a tabela editora, né? Porque ele fala aqui que eu tenho que excluir todos os livros de uma editora que for excluída. Então, quando eu excluir uma editora da tabela editoras, então a minha trigger ela tem que funcionar com base na tabela editora. Então, essa é a tabela que vai acionar a minha trigger. No caso aqui é TB editora, né? Que é o padrão que a gente seguiu lá. TB editora. Depois eu tenho que dizer que isso vai acontecer para cada linha. For each row. Legal. Só que tem um detalhe. Eu deixei até por último aqui, ó. Depois do nome da trigger, a gente tem que falar se o evento que ela for proporcionar aqui vai acontecer antes ou depois do que a acionou. Exemplo, quando você entra em um local que tem lâmpada automática, né? Você abre a porta, entra. A lâmpada, ela acende antes de você entrar ou depois de você entrar. No caso de um banheiro, por exemplo, com lâmpada automática, ela vai ligar após você entrar. E no caso de uma porta de shopping, ela abre antes ou depois de você entrar? Ela abre antes, para que você possa entrar. Então a gente tem que ter esse conceito na trigger. Ela vai fazer alguma coisa antes ou depois do ato de exclusão de uma editora. Então aqui a gente pode colocar tanto before, que é antes, ou a gente pode colocar after. Qual é o melhor para o nosso cenário? Para o nosso cenário é que ela faça isso antes, tá? Por quê? Porque quando eu excluo uma editora, se eu tiver livros associados a essa editora, não vai ser possível excluir ela. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é excluir os livros que estão usando essa editora como referência e só depois essa editora vai ser excluída. Então aqui vai ser antes, vai ser before. Então, antes da editora ser excluída, eu vou excluir os livros dela e só depois a editora será excluída. Legal? Então, vamos aqui agora para o nosso begin e para o nosso end. Antes que a minha editora seja excluída, eu preciso ir lá na minha tabela de livro fazer um delete. Então, delete from tb livro, onde, né? Eu tenho que dizer quais livros eu vou excluir, que é o meu URL. Onde o meu ID editora seja igual. Aí aqui a gente tem um conceitozinho de new e de old, tá? No caso aqui, vai ser antes de um delete. Então, essa trigger aqui ela vai ser ativada por um delete e ela vai fazer alguma coisa antes desse delete. No caso do delete, eu quero excluir os livros da minha tabela livro, onde o ID da editora daquele livro seja igual ao ID da editora que está sendo excluída agora. Só que se essa editora está sendo excluída, o ID dela é um ID antigo para a gente considera isso. É um ID que não vai existir mais no meu banco. É um ID, passado, já era. Excluiu da minha vida. Então é um old ID, o ID antigo. Old.id editora. No meu não ficou aqui azulzinho, no seu provavelmente vai ficar azul isso aqui, tá? Old.id editora. É o conceito também do new. A gente também poderia ter aqui um new ID editora, tá? Então, vou criar uma trigger, ela vai ser acionada antes do meu delete. Depois, e antes do meu delete da tabela editora, ela vai na minha tabela de livros, encontrar todos os livros que tem o ID da editora que eu estou tentando excluir. Então vamos criar isso aqui, query completa, conseguir criar. E aí para testar é simples, é cadastrar alguns livros, cadastrar algumas editoras desse livro e tentar excluir. Legal? Vou fazer isso aqui rapidamente. Então vou fazer aqui um insert do tb editora. Vou cadastrar somente o nome, né? NM editora. E aí eu vou cadastrar lá. Editora 1. Errei o insert, né, pessoal? 20 anos de curso. Tem que ser dessa forma aqui. Valor 1 e valor 2. Separado ali por parênteses. Lerdei. Agora sim, tá cadastrado. A gente pode conferir, né? Select, asterisco, from TB editora. Lá, tem editora 1 e editora 2, código 1 e código 2. Agora eu vou cadastrar alguns livros. Insert, into TB livro. E lá nos livros da editora, na tabela livro eu vou cadastrar o nome do livro, a data do livro e o código da editora. Values, vou cadastrar aqui livro 1, a data dele eu vou colocar uma data fictícia aqui também, 9940312 e o código vai ser o código 1. Então a editora 1 é responsável por esse livro. Vou cadastrar mais um aqui, então o livro 2, ele é de 2024 já, 22... E a editora é a editora 2. Errei alguma coisa, tá faltando o ISBN, né? Que agora a gente tinha colocado por alteração. Então vamos colocar o ISBN aqui também. ISBN. E vamos colocar um ISBN aqui que não se repita, né? Pode colocar o ISBN 1234 e no outro vai ser o ISBN 4321. Pronto, agora a gente conseguiu cadastrar. Vamos mostrar esses livros, né? Lá na tabela, claro. Select asterisco from TB livro. Beleza, temos aqui livros e editoras cadastrados. A nossa trigger é responsável pelo quê? Pelo que foi pedido aqui para excluir os livros
da editora que eu excluí. Então eu vou excluir a editora 2 e o livro 2 aqui vai ter que sumir. Então vamos lá, delete from tb editora, delete from tb editora, onde o meu id editora seja igual a 2. Então eu vou excluir a editora 2, o livro 2 é dessa editora, então ele vai ter que ser excluído. Ó, a query deu ok, ele excluiu. Num contexto normal, sem a trigger, ele não deveria conseguir excluir. Então, na hora que eu for olhar aqui, ó, fazer um select na editora, a editora 2 não existe, foi excluída. Então, o livro 2 dela lá, ó, quando eu olhar os livros, também não pode existir mais. E foi excluído junto. Legal? Então, a gente atendeu aqui todos os critérios. O vídeo ficou longo, mas você pode pausar aí e fazer um estudo, tá? E é isso, pessoal. Fico por aqui e até a próxima.